Antes de começar a minha história, quero dizer uma coisa pequena, por favor, tire um momento para se inscrever. Leva apenas um segundo, mas realmente me ajuda a continuar compartilhando histórias como esta, histórias que são cruas, reais e vindas diretamente do coração. Obrigada. Meu nome é Lyra Calvin, e tenho 44 anos. 44. Quando digo esse número, parece uma estranha combinação de sabedoria e cansaço, de ter visto os cantos mais sombrios do mundo, e ainda acreditar no amor e na bondade humana. Nunca pensei que contaria essa história a alguém fora dos meus amigos mais próximos, mas a vida tem uma maneira de forçar você a falar, a confrontar e a se levantar. Quero que você entenda desde o início, o que estou prestes a contar não é apenas um conto de desilusão amorosa. É uma história sobre confiança destruída, orgulho ferido, paciência testada e, em última instância, vingança. O homem em quem mais confiei neste mundo, meu parceiro, meu companheiro, aquele que eu acreditava que ficaria ao meu lado para sempre, acabou sendo o meu maior traidor. O nome dele era Daniel Ali. Para o mundo, Daniel era perfeito. Era encantador, confiante e aparentemente dedicado. Arquiteto de profissão, tinha essa incrível habilidade de transformar um terreno vazio em algo deslumbrante. Eu costumava admirar o talento dele, observando projetar espaços que pareciam dançar entre a imaginação e a realidade. Eu achava que um homem que podia construir maravilhas no mundo também poderia construir uma vida linda e inquebrável comigo. Quando o conheci, eu tinha 24 anos, recém-formada, idealista e cheia de sonhos. Lembro-me claramente do dia. Estava chovendo, e eu me abriguei em um pequeno café perto do meu trabalho. Ele estava lá, sentado em uma mesa de canto com um livro na mão. Quando nossos olhos se encontraram, ele sorriu de um jeito que parecia atravessar a garoa cinzenta do lado de fora. Aquele sorriso era caloroso, desarmante, inesquecível. Eu não sabia naquela hora, mas tinha acabado de conhecer o homem que definiria os próximos 20 anos da minha vida. Nos conhecemos em uma reunião de amigos, e em poucos minutos ele já me fazia rir tão livremente que parecia que eu o conhecia há muito tempo. A voz dele tinha um ritmo que fazia frases comuns soarem como poesia. O jeito como ele realmente escutava, me fazia sentir vista de uma maneira que ninguém nunca tinha feito antes. Pela primeira vez pensei, é isso, é ele. Casamos quando eu tinha 27 anos. Foi simples, íntimo e significativo, cercados por nossas famílias e alguns amigos próximos. Não houve extravagância nem ostentação, mas o dia foi mágico porque eu acreditava no para sempre. Eu acreditava em nós. Por anos, a vida parecia perfeita. Construímos uma casa juntos, uma vida que parecia estável e segura. Fizemos viagens para o litoral, passamos domingos preguiçosos com livros e café, dirigimos por horas sem precisar falar, apenas aproveitando a presença um do outro. Eu pensava que tinha encontrado o tipo de amor que os romances tentam descrever, mas raramente capturam. Mas aqui está a verdade sobre a traição. Ela não se anuncia com fogos de artifício. Não invade sua vida de repente e violentamente. Não, a traição se infiltra lentamente e silenciosamente até penetrar o próprio alicerce de tudo que você acreditava ser verdadeiro. E quando você finalmente percebe, o estrago já é quase irreparável. Comecei a notar mudanças sutis em Daniel por volta dos meus 40 anos. No início, ignorei, achando que era estresse do trabalho. Ele começou a chegar cada vez mais tarde em casa, com a mente distante mesmo quando estávamos juntos. O celular dele estava sempre por perto, às vezes virado para baixo, às vezes fora do alcance. Eu pegava rindo baixinho de mensagens que não eram para mim. Havia uma tensão na voz dele, uma hesitação que eu nunca tinha ouvido antes. Eu dizia a mim mesma que não era nada. Me apegava à minha crença nele. Lyra, não deixe a paranoia te envenenar. Talvez ele esteja apenas cansado. Talvez precise de espaço. Talvez ainda te ame. Eu acreditava nesse amor porque imaginar o contrário era insuportável. Mas a vida tem um jeito de revelar a verdade, não importa o quanto você tente se agarrar às ilusões. Numa noite, enquanto preparava o jantar, o celular de Daniel vibrou no balcão. Normalmente, eu nunca tocaria no telefone dele. A privacidade sempre foi sagrada em nosso casamento. Mas uma voz quieta, insistente dentro de mim sussurrou, olhe. Queria poder dizer que não olhei. Mas olhei. E o que vi me mudou para sempre. Havia mensagens, dezenas delas. Longas e íntimas trocadas com uma mulher que eu não conhecia ou pelo menos, alguém que eu ainda não tinha conhecido. O nome dela era Celeste. Fiquei olhando para aquele nome como se fosse uma adaga, cada letra um lembrete da vida que eu pensava ter. As mensagens não eram flertes casuais. Eram cheias de desejos, segredos, piadas íntimas, memórias compartilhadas.
Algumas das palavras que ele já tinha sussurrado para mim, apelidos, promessas doces, estavam agora sendo recicladas, enviadas para outra pessoa como se eu nunca tivesse existido. Meu estômago revirou, minhas mãos tremeram. Eu me sentia oca, mas ao mesmo tempo ardendo com algo que eu não esperava, raiva fria e afiada. Não era apenas traição, era roubo. Ele tinha roubado nossa vida compartilhada, nossa intimidade, e entregue pedaços dela a outra mulher. Coloquei o celular exatamente onde estava. Quando Daniel saiu do banho, assobiando baixinho, alheio a tudo, olhei para ele e pensei: você não faz ideia de que eu sei. Você não faz ideia da tempestade que está chegando. Não o confrontei naquela noite. Não consegui. Em vez disso, fiquei acordada, coração disparado, mente girando. Parte de mim queria gritar, chorar, destruir a casa. Mas outra parte, a parte que definiria meus próximos anos, me disse para esperar, para observar, para planejar. Nas semanas seguintes, agi como se nada tivesse mudado. Sorri, cozinhei, ri e interagi com ele, tudo enquanto reunia provas silenciosamente. Tornei-me a observadora oculta da minha própria casa. Cada mensagem suspeita, cada resposta evasiva, cada noite inexplicavelmente longa fora de casa, eu documentava. Logo percebi que Celeste não era apenas um caso passageiro. Ela era alguém com quem ele estava realmente envolvido. Ele tinha prometido coisas a ela. Viagens, jantares privados, sonhos sussurrados de um futuro que me excluía. Mas Daniel nunca suspeitou que eu não era a mulher que iria desmoronar. Eu não era ingênua. Eu não era fraca. Eu não permitiria que a traição me destruísse. Decidi então no silêncio da nossa casa que já não era segura, que se ele queria brincar com fogo, logo sentiria a queimadura. Porque eu, Lyra Calvin, estava me preparando para derrotá-lo completamente com a minha inteligência. E assim começa a história, não com a traição em si, mas com a calma antes da tempestade, o planejamento meticuloso de uma mulher que não seria humilhada. Uma mulher que recuperaria não apenas sua dignidade, mas também seu poder. Porque eu, Lyra Calvin, estava me preparando para derrotá-lo completamente. Passei os dias seguintes em uma estranha dupla existência. Por fora, eu era a esposa que ele conhecia há 20 anos, calorosa, atenciosa, cuidadosa em não mostrar a menor rachadura na minha calma. Eu ria das piadas dele, perguntava sobre o trabalho, preparava suas refeições favoritas e seguia minha rotina diária. Mas por dentro, eu estava alerta. Cada detalhe, cada movimento, cada palavra estava sendo observada e registrada. Criei uma pasta no meu laptop que nomeei simplesmente como verdade. Ali coloquei cada mensagem, cada e-mail suspeito, cada pequeno rastro de evidência que Daniel tentou esconder de mim. Comecei a revisar transações financeiras, extratos de cartão de crédito e até atividades nas redes sociais. Foi trabalhoso, tedioso e emocionalmente desgastante, mas necessário. Eu precisava entender toda a extensão da traição dele antes de agir. Uma noite, sentei-me na sala mal iluminada com um caderno à minha frente. Comecei a mapear sua agenda. Os horários em que dizia estar no escritório, as noites em que alegava trabalhar até tarde, os lugares que ele visitava. De acordo com os serviços de localização do celular, pequenas inconsistências começaram a aparecer. Uma cafeteria em que ele disse estar na terça às 19 horas não tinha registro algum da presença dele. Um jantar de negócios na sexta que ele descreveu em detalhes, foi aparentemente com um cliente que não tinha nenhuma lembrança disso. Quanto mais eu investigava, mais as peças do quebra-cabeça se encaixavam. Daniel havia construído uma vida paralela, uma vida em que Celeste era sua companheira secreta. E a ironia era que ele tinha sido descuidado. Não propositalmente descuidado, mas confiante demais na própria mentira, achando que eu nunca suspeitaria. Mas eu suspeitei. Sempre suspeitei. Não vou mentir. Doeu. Doeu de uma forma que as palavras não conseguem descrever. O amor, a confiança, os 20 anos da minha vida que investi nele, tudo parecia ter sido gasto em um homem que via a minha devoção apenas como conveniência. Houve momentos em que meu peito apertava tanto que temi ser esmagada. Chorei no chuveiro no quarto, até na minha mesa de trabalho quando ninguém estava por perto. Mas em meio à dor, um novo sentimento começou a crescer: clareza, determinação, a percepção de que eu poderia retomar o controle. Comecei com pequenas ações. Perguntava casualmente sobre o dia dele, prestando atenção em qualquer hesitação, em qualquer incoerência. Passei a deixar meu celular em outro cômodo enquanto ele falava ao telefone, escutando atentamente o tom e as pausas. Até comecei a deixar discretamente rastros acidentais de informações, pequenas migalhas que mais tarde me ajudariam a medir suas reações e testar suas mentiras. E então comecei a pensar em vingança, não do tipo impulsiva,
mas uma estratégia calculada, inteligente, que o deixaria completamente chocado. Eu precisava que ele entendesse a profundidade do erro, não através de confronto, mas de consequência. Passei noites elaborando planos. E se eu o expusesse publicamente? Não, isso poderia sair pela culatra e me fazer parecer uma mulher amarga e vingativa. E se eu confrontasse Celeste diretamente? Perigoso. Ela era imprevisível. Eu precisava de vantagem. Eu precisava de provas incontestáveis que o deixassem impotente. E lentamente e metodicamente comecei a tecer uma teia. Criei uma conta de e-mail anônima e reuni todas as mensagens dele em um só lugar. Fiz backup de capturas de tela, documentos e até gravei conversas em que ele, sem saber, confessava suas mentiras. Cada dado tornou-se uma ferramenta, uma arma. Quanto mais eu coletava, mais confiante eu ficava. Depois, recorri à engenharia social. Criei cenários em que Daniel acreditava estar sendo discreto, até esperto. Deixei evidências em lugares que apenas ele notaria, um laptop aberto com um arquivo convenientemente nomeado revisão de orçamento, um documento esquecido. Sobre a mesa da sala, uma mensagem de voz perdida no meu celular. Cada pequeno ato foi projetado para fazê-lo escorregar, para fazê-lo revelar mais do que pretendia. Enquanto fazia tudo isso, mantinha um exterior calmo. Amigos e familiares continuavam a ver a perfeita Lyra, sorridente, educada, carinhosa. Ninguém suspeitava da tempestade silenciosa atrás dos meus olhos. Até comecei a me voluntariar mais, a participar de clubes de leitura e de eventos comunitários. Quanto mais ele me via prosperar, mais me subestimava. E então veio o avanço. Numa tarde, ao revisar alguns e-mails que ele tinha deixado logado descuidadamente em sua conta de trabalho, descobri algo que fez meu coração disparar, não de medo, mas de um perverso senso de oportunidade. Daniel estava planejando uma viagem de fim de semana com Celeste, uma viagem que ele assumia que eu nunca saberia. Datas, reservas de hotel, um pagamento escondido no cartão de crédito, tudo escancarado diante de mim. Não entrei em pânico. Pelo contrário, sorri, porque agora eu tinha a chance perfeita de agir. Eu poderia expô-lo, manipular a situação e garantir que ele nunca mais subestimasse minha confiança. O fim de semana chegou. Daniel estava animado, despreocupado, agindo como se nada tivesse mudado. Ele me abraçou na despedida, beijou minha bochecha, sussurrou promessas que agora tinham um gosto de veneno. E eu o deixei partir, calma por fora, em êxtase por dentro. Passei a noite planejando cada detalhe do que estava por vir. Contatei conhecidos em comum, insinuando sutilmente que algo estranho estava acontecendo. Redigi mensagens e e-mails planejados para parecer acidentais, para plantar sementes de dúvida. A sensação de controle, a satisfação da estratégia, era intoxicante. Na manhã seguinte vi o primeiro efeito. Daniel recebeu um telefonema de um colega de trabalho, uma pergunta curiosa e preocupada sobre um documento que ele havia compartilhado acidentalmente. A reação dele foi impagável, pânico, irritação e incredulidade. Mas eu não agi. Observei em silêncio, saboreando cada momento. Ao meio-dia, mais mensagens começaram a chegar, textos de Celeste que ele achava serem privados, agora cheios de confusão e suspeita. Eu não os enviei, não interferi. A tensão era totalmente auto-infligida. Meu plano estava funcionando lindamente. E então a jogada final se aproximou. Contratei a ajuda de um investigador profissional, alguém em quem podia confiar totalmente para documentar tudo o que Daniel havia feito nos últimos meses. Cada mensagem enganosa, cada mentira, cada despesa escondida, catalogados, verificados e prontos para serem revelados de forma que não lhe deixasse espaço para negar. Quando o investigador me entregou o relatório final, senti uma onda de empoderamento. Segurava as provas nas mãos e percebi, plenamente, que eu já não era a mulher pega de surpresa. Eu não era mais a vítima. Eu era a orquestradora da justiça, de forma silenciosa, elegante e inteligente. O fim de semana atingiu o clímax. Organizei para que Daniel recebesse um convite, um bilhete casual sugerindo um encontro com um amigo em comum, para esclarecer alguns detalhes. Ele foi confiante e presunçoso, completamente inconsciente de que os documentos que acreditava serem secretos seriam expostos diante dele. Observei o confronto se desenrolar através da cuidadosa coordenação do investigador. A incredulidade em seu rosto, o desespero crescendo em sua voz, as tentativas de mentir e se explicar, foi tudo o que eu havia imaginado. E ainda mais satisfatório na realidade do que eu sonhara. No fim do fim de semana, Daniel voltou para casa. Estava silencioso, cauteloso, atento a cada olhar, cada palavra que eu pudesse dizer. E eu o recebi com um sorriso calmo, o mesmo sorriso que ele um dia amou, mas que agora carregava o peso da verdade.
Eu havia derrotado. Completamente. Cada passo, cada erro, cada segredo tinha sido revelado, controlado e executado sob o meu planejamento cuidadoso. E a melhor parte? Ele percebeu isso sem que eu precisasse levantar a voz em raiva. A própria percepção era o castigo. Naquele momento compreendi algo vital. Vingança não é sobre fúria. É sobre inteligência, paciência e timing. É sobre retomar o seu poder, a sua dignidade e mostrar ao mundo, ou pelo menos à pessoa que te feriu, que a traição tem consequências. Enquanto estou aqui agora, refletindo sobre tudo, já não sou a mulher que tremia diante de uma mensagem escondida em um celular. Sou mais forte, mais sábia e mais atenta às nuances da confiança e da mentira. Daniel nunca mais presumirá que meu amor ou lealdade podem ser tomados como garantidos. E quanto a Celeste? Bem, ela desapareceu na irrelevância, uma nota de rodapé em uma história que nunca entendeu de verdade. Aprendi que a vida pode ser injusta, cruel até. Mas dentro dessa crueldade existe a oportunidade de se erguer, de transformar dor em força e de garantir que aqueles que escolhem a traição experimentem o peso de suas próprias escolhas. E foi exatamente isso que eu, Lyra Calvin, conquistei. Antes de seguirmos para a próxima parte desta história, só quero lembrar você, se estiver gostando desta jornada, por favor, curta e se inscreva. Isso me ajuda a trazer mais histórias como esta, histórias que revelam verdade, justiça e a incrível força que existe dentro de pessoas comuns. Obrigada. No final daquele fim de semana, eu havia conquistado algo que jamais imaginei alcançar nos anos de sofrimento silencioso. Daniel finalmente sentiu o peso de suas ações. Não pelo meu ódio, não por gritos ou confronto, mas pela verdade meticulosa e deliberada que revelei com paciência e precisão. Pela primeira vez em meses, senti uma sensação de libertação. Uma leveza que nasce do conhecimento de que a justiça, sutil mas inegável, havia sido feita. Observei-o sentado à minha frente na mesa do café da manhã, tenso, incerto e cauteloso. Cada olhar que eu lançava carregava uma afirmação silenciosa: eu sei. Sempre soube. E agora você vê as consequências. Era tentador, a princípio, zombar. Relembrar-lhe das noites sem dormir que ele me causou, das mentiras que julgava tão inteligentes, da traição que quase me consumiu. Mas eu não fiz isso. Percebi que o verdadeiro poder não estava na vingança que grita, e sim na vingança que sussurra, uma inevitabilidade silenciosa que deixa o culpado tremendo. Em vez disso, concentrei-me em reconstruir a mim mesma. Nas semanas que se seguiram, comecei a redescobrir a mulher que eu havia sido antes de permitir que a traição desse homem me definisse. Reencontrei velhos amigos, reacendi hobbies que havia abandonado e busquei interesses que me traziam alegria simplesmente porque me lembravam que a vida ainda podia ser bela, mesmo depois do engano. Daniel tentou falar, tentou explicar, às vezes implorou perdão, mas eu não precisava de suas palavras. Eu já tinha falado através das minhas ações, das provas que apresentei e da postura calma e inabalável que mantive. Palavras, percebi, eram insuficientes para desfazer anos de observação paciente e planejamento cuidadoso. A consciência de seus próprios erros foi a punição, um acerto de contas que eu não poderia impor apenas com um confronto. À noite, às vezes refletia sobre a estranha ironia de tudo aquilo. Ele havia presumido que poderia me manipular, guardar segredos e orquestrar seu caso sem sofrer as consequências. Mas, ao fazer isso, me subestimou completamente. Eu não era mais a esposa desavisada, eu era a arquiteta da minha própria justiça. Observei, estudei, esperei o momento perfeito, e quando ele chegou, foi não apenas eficaz, mas elegante. Houve momentos de triunfo silencioso. Uma mensagem que ele enviava julgando que eu nunca veria surgia no meu telefone ou computador, cheia de pânico e arrependimento. Um comentário de Celeste mostrando confusão ou frustração chegava até mim através de contatos em comum. Cada pequeno detalhe confirmava que meu plano estava funcionando exatamente como eu havia imaginado. Aprendi também uma lição profunda sobre a natureza humana. As pessoas presumem que aqueles que traem permanecerão passivos, que se curvarão, que perdoarão sem consequências. Raramente consideram a paciência e a estratégia, a determinação silenciosa e calculada que prepara o terreno para a verdadeira retribuição. Subestimam a profundidade da observação, a acumulação de provas e o poder da inteligência calma. Daniel me subestimou. Esse foi seu erro fatal. Na terceira semana após aquele fim de semana, ele era um homem mudado, não em caráter nem em intenção, mas em consciência. Sabia que a confiança que havia destruído jamais poderia ser restaurada ao estado anterior. Entendia que cada olhar, cada palavra sussurrada, cada deslize poderia ser escrutinado, registrado e usado contra ele.
O medo em seus olhos era sutil, mas inconfundível. O medo de perceber que alguém que você julgava impotente guarda a chave da sua ruína. E quanto a Celeste? Tornou-se irrelevante, uma sombra sem qualquer poder sobre mim. Suas ilusões de romance e triunfo dissolveram-se sem drama, sem confronto. Ela virou apenas uma nota de rodapé, uma personagem secundária na história que era inteiramente minha. No meio disso tudo, descobri algo ainda mais profundo. O empoderamento que ganhei não se tratava apenas de punir Daniel. Tratava-se de recuperar meu próprio senso de identidade, de paz e de dignidade. Percebi que a vingança, quando executada com inteligência, pode ser transformadora, não destrutiva. Pode revelar a força interior que carregamos, a resiliência que tantas vezes duvidamos possuir, e a inteligência que nasce da experiência e da observação. Comecei a documentar minha jornada, escrevendo cada passo, cada decisão, cada estratégia. Tornou-se um testemunho pessoal de resistência, paciência e intelecto. Às vezes eu relia essas anotações à noite e me surpreendia com o poder silencioso que havia crescido dentro de mim, a mulher que suportou a traição e emergiu inabalável. A vida não voltou magicamente ao normal, e eu não fingi que voltou. Mas surgiu um novo normal, um em que entendi que a paz não vem de validação externa, nem de desculpas ou confissões, mas de dominar a si mesma e as próprias circunstâncias. Daniel tentou, de maneira sutis, recuperar algum controle. Mas cada gesto dele era medido, cauteloso, hesitante. Ele aprendeu uma lição que não poderia ser apagada. Cada olhar que lançava para mim carregava o peso da consciência. Lyra Calvin não deve ser subestimada. E eu floresci. Busquei oportunidades que havia adiado por muito tempo. Viajei, conectei-me com pessoas que me inspiravam, investi tempo em paixões que nada tinham a ver com ele ou com a traição que sofri. Descobri que a liberdade era a maior vingança de todas. Viver plenamente, sem pedir desculpas e com clareza. Essa foi minha vitória. Houve momentos em que me permiti sentir raiva novamente, lampejos que me lembravam da profundidade do engano que sofri. Mas tratei esses momentos como lembretes, não correntes. Eles alimentaram minha determinação, me mantiveram firme e garantiram que eu nunca mais subestimasse o valor da confiança. Com o tempo, Daniel se mudou. Nossa separação foi silenciosa, digna e definitiva. Não houve drama, nem confronto, nem rancor capaz de ameaçar a calma que eu havia construído com tanto cuidado. As provas que reuni garantiram que qualquer tentativa de manipulação seria inútil. Afastei-me sabendo que havia vencido, não pela agressividade, não pelo ódio, mas pela paciência calculada e inteligência inabalável. Nos meses que se seguiram, concentrei-me inteiramente em mim mesma. Viajei para lugares que sempre sonhei, reencontrei amigos e permiti-me abraçar novas experiências sem medo ou hesitação. Cada dia era uma reafirmação da minha força, da minha independência e do meu valor. Hoje, olhando para trás, vejo que a traição de Daniel, por mais dolorosa que tenha sido, tornou-se o catalisador de uma transformação que eu talvez nunca tivesse alcançado de outra forma. Ela me forçou a observar, a planejar, a agir e, finalmente, a me elevar acima das circunstâncias que buscavam me humilhar. Tornei-me não apenas uma sobrevivente, mas uma estrategista, uma mulher plenamente consciente de suas capacidades e das consequências das ações humanas. E assim, a história não termina com vingança na forma de destruição, mas com triunfo através do domínio próprio. Daniel aprendeu as consequências da traição, Celeste desapareceu na insignificância, e eu, Lyra Calvin, emergi mais forte, mais sábia e mais empoderada do que jamais havia sido. Ao refletir sobre esses acontecimentos, não me sinto amarga, mas sim tomada por um profundo senso de realização. Não permiti que a traição me definisse. Não deixei que o engano me consumisse. Haja com inteligência, paciência e precisão, e assim recuperei minha vida, minha dignidade e minha paz. Se há uma lição a tirar da minha história, é esta: a confiança é preciosa, a paciência é poderosa e a inteligência pode ser a forma mais eficaz de justiça. A vingança não precisa ser barulhenta ou caótica, ela pode ser silenciosa, deliberada e transformadora. E nesse silêncio encontra-se força, resiliência e clareza. Aqui estou eu hoje, vivendo plenamente, livremente, sem pedir desculpas. Mais forte do que nunca, consciente do meu próprio poder e certa de que a traição, por mais profunda que seja, pode ser enfrentada com justiça calculada e elegante. Antes de encerrar, quero agradecer por ouvir. Se você acompanhou minha jornada até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever. Histórias como esta, cruas, reais e poderosas, só podem ser compartilhadas graças ao seu apoio, e sou grata por você ter escolhido fazer parte dela.
E essa é a história de como uma mulher traída, ferida e enganada pôde se levantar não com raiva, mas com inteligência, graça e empoderamento. Como Lyra Calvin transformou a traição em força, a paciência em poder e a dor em triunfo.